A atuação dos fármacos no trato gastrointestinal interfere nas principais funções do sistema digestório. Eles interferem na secreção gástrica, os fármacos agem inibindo os antagonistas dos receptores H2 da histamina ou bloqueadores da bomba de prótons. Eles agem neutralizando o ácido com os antiácidos. Eles interferem também no reflexo do controle do vômito, ou êmese. Os fármacos agem diminuindo as náuseas e vômito. Eles interferem também na motilidade intestinal e eliminação das fezes e também interferem na formação e eliminação da bile. E tem como classificação terapêutica os antiácidos ou digestivos, os diarreicos, os catárticos, tem também os inibidores da secreção gástrica, tem os antieméticos, os antifiséticos, os antiespamógicos ou espamolíticos e os hipolipemiantes. Antiácidos são medicamentos que aumentam o pH gástrico, neutralizando o ácido clorídrico que é liberado pelas células gástricas. O mecanismo de ação dele ocorre por uma reação de neutralização que vai aumentar o pH estomacal sem interagir com um receptor específico. Aqui no slide eu coloquei 5 exemplos que foi o hidróxido de alumínio, o estomazil, a heparema, o leite de magnésia e o peptozil. Como exemplo principal eu vou usar o hidróxido de alumínio. Ele é um medicamento que vai neutralizar o ácido clorídrico no estômago com a formação de cloreto de alumínio e água, ou seja, através do aumento do pH, que vai ser resultante da reação de neutralização, vai ocorrer o alívio dos sintomas de hiperacidez gástrica. Mas como toda medicação, a gente tem reações adversas, que são constipação intestinal, problemas ósseos e no cérebro, diminuição de fosfato no sangue e a toxicidade por aumento de alumínio. A gente também tem a interação medicamentosa, que pode ser benéfica ou maléfica, no caso é maléfica. A gente tem o cetoconazol, que pode diminuir a absorção, a tetraciclina, a fluoroquinolona e o anidronato, que pode diminuir a absorção. E para diminuir a ação do medicamento, a gente tem o anticoagulante oral, que pode ser varparina, a gente tem a digoxina e o ciprofloxacina. Antiácidos são a classe de medicamentos que ajudam a aliviar os sintomas de queimação e dor. Porém, o uso contínuo traz sérias consequências ao organismo, já que tem o objetivo de tratar os sintomas e não a causa. O refluxo gastroesofágico, ou seja, a sensação conhecida como azia, é um sintoma decorrente dos ácidos estomacais pelo esôfago. Este refluxo ocorre devido ao relaxamento do esfíncter esofagiano inferior, músculo como função controlar a passagem dos alimentos para o estômago. Nesse caso, o músculo não se contrai adequadamente, permitindo o retorno do suco gástrico. A grande maioria das pessoas que apresentam este problema segue uma dieta bastante desequilibrada. Em muitos casos, o paciente consome quantidades elevadas de frituras, café, bebidas alcoólicas, doces, entre outros, além da concentração de grandes volumes de alimentos em uma única refeição. Todas essas situações irão conduzir à diminuição da pressão do esfíncter esofagiano inferior, permitindo o retorno do conteúdo gástrico, seguindo de sintomas de refluxo. A questão é que para as pessoas e alguns médicos, a solução é a introdução de medicamentos antiácidos, que proporcionam um alívio imediato aos sintomas de queimação. Para muitas pessoas, essa solução imediata é mais fácil do que mudar os hábitos alimentares. O uso prolongado de antiácidos inibidores de bombas de próton, como o omeprazol e o pantoprazol, irá gerar uma grande alcalinização do conteúdo gástrico, ou seja, o suco gástrico perde sua acidez e, consequentemente, há o comprometimento da digestão de proteínas, minerais como ferro, além de vitaminas como a B12. Com a diluição do conteúdo gástrico, o alimento permanece por mais tempo no estômago, o que gera desconforto e sensação de inchaço. Além disso, a má digestão de proteínas favorece com que macromoléculas mal digeridas penetrem pelo intestino e cheguem à corrente sanguínea, disparando a ação do sistema imunológico e o início de diversos processos inflamatórios, que podem estar relacionados com a causa do refluxo. Dessa forma,
Um dos passos iniciais do tratamento é investigar qual alimento pode estar desencadeando essa resposta inflamatória. Ainda, reequilibrar a produção e a concentração do ácido clorídrico estomacal e das enzimas essenciais para a digestão de todos os nutrientes através da utilização de chás digestivos, como alecrim, cidreira, erva doce, hortelã, e também o suco de aloe vera, rico em enzimas digestivas e ainda com ação cicatrizante gástrica e intestinal. Finalmente, é necessário uma dieta livre desses alimentos industrializados, porém rica nessas fontes de nutrientes, reparadoras e de crescimento da mucosa, como zinco, vitamina E, vitamina C. Para uma nutrição funcional, tratar apenas dos sintomas não é sinônimo de saúde. O tratamento nutricional visa eliminar a causa do problema, ou seja, devolver o órgão o seu equilíbrio e funcionamento correto. Portanto, se você sofre de azia ou conhece alguém que sofre de azia, procure um profissional, indique o profissional correto, para que ele possa te ajudar a eliminar esse desconforto. Os fármacos catárticos auxiliam o trânsito intestinal do modo a facilitar o processo de evacuação. Podem provocar a eliminação das fezes normais ou diarreicas, sendo classificados como laxativos e purgantes. O uso desses medicamentos deve ser associado às medidas que visam a correção da constipação intestinal, tais como o consumo de alimentos ricos em fibras e ingestão de muito líquido, para que possa verificar o aumento do peristaltismo. Os mecanismos de ação desses fármacos podem ser classificados em formadores de massas, emolientes, osmóticos e estimulantes. Os formadores de massas provocam o aumento do bolo fecal, estimulando a motilidade intestinal. Este grupo de medicamentos é representado principalmente por plantas e extratos de plantas, que têm a característica hidrófilas, que possuem afinidade pela água, são catárticos mais indicados por apresentarem ações semelhantes ao sistema fisiológico, sem efeitos adversos, além de não causar danos à mucosa intestinal. Os emolientes facilitam a defecação simplesmente por amolecer as fezes sem provocar peristaltismo. Atua lubrificando e amolecendo as fezes, impedindo a perca da umidade excessiva e reduzindo a tensão superficial. Por não produzirem os movimentos peristálticos, não são considerados verdadeiros catárticos. Os óleos minerais e vegetais também podem ser utilizados como catárticos lubrificantes, incluindo o óleo de oliva. O uso prolongado dos óleos vegetais como laxantes pode interferir a absorção das vitaminas lipossolúveis. Os medicamentos osmóticos, eles atuam retendo a água da luz intestinal, que aumenta o volume do bolo fecal, estimulando o peristaltismo. Pertence a esse grupo os sais de magnésio, além de vários fosfatos, sulfatos e tartaratos. Temos como exemplo o citrato de magnésio e o sulfato de magnésio. Os medicamentos estimulantes são substâncias que atuam estimulando a forma direta a motilidade do intestino. Pertence a esse grupo os derivados da traquinônicos na forma de glicosídio. Na luz intestinal existem enzimas bacterianas que promovem a hidrólise dos glicosídeos, precursores inativos, e liberando os compostos do atraquinônicos ativos que terão efeito catártico. Atua de modo a irritar o intestino grosso, aumentando a motilidade intestinal, com consequência a diminuição da reabsorção da água. Como atua no intestino grosso, o início da ação pode levar algum tempo, em torno de 6 horas para o cine, por exemplo. O uso desses medicamentos pode provocar cólicas. Trouxemos como exemplo a lectulona, que é um laxante do tipo osmótico e que tem como a substância ativa a
lactulose, uma substância capaz de tornar as fezes mais amolecidas que podem reter água no intestino grosso, sendo indicado para tratar a prisão de ventre. Esse medicamento é disponível em forma de xarope e os seus efeitos costumam ser obtidos após a sua utilização por alguns dias seguidos, já que sua função consiste em restabelecer o funcionamento regular do intestino, a intensificar o acúmulo de água no bolo fecal. A inibição da secreção gástrica pode ser feita através de fármacos que atuam principalmente para acabar com a secreção gástrica e diminuir os níveis de acidez gástrica. Esses processos podem ser feitos por inibidores da bomba de prótons, por antihistamínicos e por antiácidos. Os inibidores da bomba de prótons é a principal escolha nos tratamentos dos distúrbios devido à acidez do suco gástrico, pois inibem irreversivelmente o canal de prótons na membrana das células parietais gástricas, aumentando assim o pH, tornando-o menos ácido. Eles têm ação específica na célula parietal e, embora sua meia-vida seja de mais ou menos 1 hora, uma única dose pode afetar a secreção por 2-3 dias, porque se acumula nos canalículos. Os antihistamínicos também são usados para inibir a secreção gástrica, mas com menos frequência que o inibidor da bomba de prótons, pois ele tem mais efeitos secundários. Eles agem competitivamente, inibindo as ações da histamina em todos os receptores de H2, mas seu principal uso clínico é como inibidor da secreção gástrica. Eles podem inibir a acidez estimulada por histamina, gastrina e pela acetilcolina. E outra característica desse fármaco é a inibição de secreção em cerca de 60 a 70% em 24 horas. Os antiácidos consistem na mais simples dentre essas terapias para tratar a secreção gástrica. Eles neutralizam diretamente o ácido por meio de uma reação química simples entre ácido e base, formando sal e água, elevando o pH gástrico. Esses medicamentos normalmente contêm hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio e carbonato de cálcio, ou bicarbonato de sódio, por exemplo. Alguns exemplos de remédios antiácidos são o estomazil, pepsamal, malox. O mecanismo de ação dos antiácidos inclui o aumento da secreção de bicarbonato e muco e a manutenção de microcirculação quando o poder da neutralização ácida é suficiente, igual a 4. Tanto a liberação de pepsina quanto a de gastrina é reduzida. O omeprazol é um inibidor da secreção gástrica, agindo na diminuição da quantidade de ácido produzido pelo estômago e trabalha também em condições do excesso de produção de ácido pelas células parietais do estômago. Ele pode causar reações adversas, como diarreias e dores abdominais, e em caso de uso excessivo pode prejudicar a absorção de minerais e vitaminas e provocar diversos problemas de saúde, como osteoporose, anemia e até demência. Ele funciona como um protetor gástrico para quem vai usar medicamentos que machucam o estômago. Os antieméticos são medicamentos que agem para evitar o vômito. E o que é o vômito ou êmese? O vômito, ele é a liberação, de substâncias através do esôfago com a contração do diafragma por alguma irritação ou excitabilidade do mesmo. Ele possui 2 vias de ativação no bulbo, que é a via zona de gatilho quimiorreceptora, ou então a via centro do vômito. Se os receptores de acetilcolina, serotonina e dopamina forem ativados nessa via, ocorre o vômito. E os antieméticos, eles agem diretamente nessa via ou em algum lugar próximo para evitar que isso ocorra. Os fármacos anticolinérgicos que agem na acetilcolina, eles têm ação no centro do vômito. Eles têm muita afinidade com os receptores histamínicos e os dopaminérgicos, e um exemplo deles é a escopolamina e atropina. Temos também antihistamínicos que possuem ação antiemética, como, por exemplo, aqueles que agem no receptor de histamina H1 e possuem efeito colateral, tendo ação como anticolinérgico central. Eles são usados bastante em vômitos pós-operatórios. Os principais fármacos são meclizina e prometazina. Ele tem alguns efeitos colaterais, como sedação, sonolência, bradicardia, mas atuam na ação antiemética. Além disso, temos os antidopaminérgicos que agem nos receptores D2 e são utilizados em casos de náuseas e vômito em relação à vertigem. Os principais fármacos, os mais conhecidos, são fenotiazida e bromoprida.
Por fim, temos os antagonistas de serotonina, que agem no centro do vômito, na zona de gatilho. Eles se ligam a subreceptores pós-sinápticos da serotonina e são utilizados em casos de náusea e vômito em pacientes que fizeram quimioterapia e radioterapia. Um desses fármacos é a ondansetron e ele tem o tempo de meia-vida curto. Esses foram os principais fármacos e seus mecanismos de ação na ação antiemética. Seres humanos, os animais também utilizam os antieméticos. Eles utilizam com o mesmo intuito que a gente, que consiste na prevenção da cinetose. E o que é cinetose? Cinetose é qualquer distúrbio ocasionado por um movimento não habitual do corpo, como, por exemplo, um enjoo que a gente tem como quando viaja de carro ou avião ou qualquer coisa assim. Um exemplo de medicamento que é utilizado pela gente e por animal também é o Dramin, que é indicado para o controle de náusea. Outro medicamento que é bem utilizado na medicina veterinária é o Plasil, que também é muito conhecido por a gente, né, seres humanos. Ele tem quase o mesmo efeito do Dramin, que consiste no controle de náusea e vômitos, e também ele reduz o refluxo ácido. Só que o Plasil é um antagonista dopaminérgico. E o que são os antagonistas dopaminérgicos? Eles são fármacos que agem na zona quimiorreceptora, eles agem estimulando a motilidade intestinal, mas sem estimular a secreção gástrica, biliar ou pancreática. Por eles serem um bloqueador de dopamina, eles facilitam o esvaziamento gástrico. Os antifiséticos são usados contra a flatulência e contra gases estomacais. Quando por algum motivo o corpo começa a produzir um volume grande de líquido gástrico, pequenas bolhas de gás começam a se formar no intestino e no estômago. Essas bolhas são formadas devido à tensão existente entre os líquidos, e caso essas bolhas não estourem e liberem esse gás, começam a causar uma sensação de mal-estar nos indivíduos. Portanto, os antifiséticos atuam reduzindo a tensão superficial dessas bolhas gasosas, permitindo que as mesmas se desfaçam ou que formem uma grande massa de ar que é expelida através de eructações ou flatos. Um dos sintomas mais comuns da flatulência é a chamada barriga estufada, que como os gases ficam presos no sistema digestivo, isso implica diretamente no inchaço. E os antifiséticos atuam também tornando o líquido menos viscoso e assim menos propenso a formarem bolhas, aliviando a distensão abdominal. Os antifiséticos podem ser compostos por diversos elementos, no entanto, os que geram a ação mais desejada são a dimeticona e simeticona. Eles são basicamente o mesmo medicamento e o que muda é que a simeticona é a forma ativa da dimeticona, ou seja, quando a dimeticona é ingerida, é a simeticona que atua no organismo desempenhando o mesmo mecanismo de ação. Eles podem ser encontrados no mercado por nomes de neodimeticon, Lufital, entre outros, e também pode ser encontrado juntamente com o metilbrometo de homotropina, que atua reduzindo as dores de cólicas. Eles não são absorvidos e por isso não causam efeitos colaterais. Hoje iremos falar sobre os antiespasmódicos, também conhecidos como espasmolíticos. Estes atuam inibindo a musculatura lisa para combater os espasmos. Mas o que são espasmos? Espasmos são contrações involuntárias e repentinas que podem ser causadas por um desequilíbrio iônico ou por uma forte retração muscular, provocando dor, desconforto gástrico e até mesmo câimbras localizadas. Esses espasmos geralmente ocorrem no útero, na bexiga, no estômago e no intestino. Entendido isso, iremos agora saber os 3 tipos de espasmolíticos. Os espasmolíticos anticolinérgicos, que são aqueles que bloqueiam os receptores muscarínicos de se ligarem com a acetilcolina, impedindo a contração. E como exemplos temos a diciclomina, conhecida como Bentil, a escopolamina, ou iosina, conhecida como Buscopan, e a omatropina, conhecida como Novatropina. Agora iremos falar sobre os espasmolíticos opioides,
que são aqueles que possuem uma alta afinidade com receptores opiáceos. Por este motivo, favorecem a redução da atividade neuronal e não ocorre a transmissão dos impulsos que provocam a dor. Como exemplos, temos a mebeverina, que também é conhecida como duspatalin, e a papaverina, também conhecida como o atroveran. O atroveran, geralmente, ele é composto, vem junto com a dipirona, que potencializa essa ação. Agora, iremos falar sobre os espasmolíticos antagonistas de cálcio. Para que ocorra uma contração muscular, é necessário a disponibilidade de cálcio. Por este motivo, os espasmolíticos antagonistas de cálcio bloqueiam a ação deste íon. Assim, não ocorrem espasmos e também não ocorrerá a dor. Como representante dessa classe, temos o pinavério, também conhecido como dicetel, a trimebutina, também conhecida como digedrate, e o otilônio, também conhecido como lônio. Para finalizar os espasmolíticos, iremos falar sobre os seus efeitos colaterais, que incluem cefaleia, constipação intestinal, tontura, náusea, secura de boca e mucosas, sonolência, taquicardia urinária e visão turva. Por este motivo, só utilize esses medicamentos com prescrição médica ou orientação farmacêutica. Nunca se automedique. Os hipolipemiantes são fármacos utilizados no tratamento de dislipidemias. Mas o que são dislipidemias? São altos níveis de lipídios no sangue, ou seja, gorduras, sendo elas triglicerídeos e colesterol, acarretando em diversos problemas para a saúde. Por exemplo, alto nível de LDL no sangue leva à aterosclerose, que em seu limite pode ocasionar infarto do miocárdio ou acidente vascular cerebral. Então, agem principalmente controlando os níveis de colesterol. Esses são os exemplos desses medicamentos, que é colestiramina, bezafibrato e ezetimiba. Esse tipo de medicamento é dividido em classes, possuindo três principais, que são estatinas, fibratos e sequestradores de ácidos biliares. Primeiro eu vou falar um pouco das estatinas, que são indicadas em casos de níveis de colesterol e ou triglicerídeos elevados. E seu mecanismo de ação consiste em inibir a enzima HMG-CoA, que produz o colesterol, o que consequentemente irá diminuir sua síntese e aumentará a remoção de LDL da corrente sanguínea. Alguns exemplos de fármacos dessa classe são atorvastatina, simvastatina e rosuvastatina. E os efeitos adversos que eles podem causar são distensão, constipação leve, fadiga, dor de cabeça e entre outros. Já os fibratos são indicados em casos de triglicerídeos elevados ou colesterol VLDL possivelmente elevado. O seu mecanismo de ação consiste em aumentar a oxidação dos ácidos graxos, resultando na diminuição de triglicerídeos. Também acelera a remoção de VLDL do sangue, podendo diminuir sua produção pelo fígado. Alguns exemplos desses fármacos são bezafibrato, fenofibrato e genifibrosila. E também pode acarretar reações adversas, sendo dor abdominal, distensão, diarreia, cálculos biliares e entre outros. E por último, as resinas, que assim como as estatinas são indicadas em casos de colesterol LDL elevado. Também são conhecidas como sequestradores de ácidos biliares, porque ligam-se a eles no intestino, impedindo sua reabsorção, fazendo com que sejam excretados, para que o fígado remova mais LDL a fim de produzir bile. Alguns exemplos desses fármacos são colestipol e colestiramida. Esses fármacos podem acarretar também reações adversas como dor abdominal,
diminui a eficácia de outros medicamentos, distensão, constipação e entre outros. Paulo, então, qual a estatina de escolha no tratamento inicial daquele paciente que não recebeu nenhum tratamento ainda para a dislipidemia? Eu acho que é importante, antes de decidir qual a estatina inicial, avaliar qual é o risco do paciente, né? Então, pacientes que têm um maior risco de doença cardiovascular ou que já tiveram eventos, têm que usar estatinas em doses mais elevadas e as consideradas estatinas mais potentes, como a atorvastatina e rosuvastatina, ou uma associação da simvastatina, 40 mg, com ezetimiba. Qual é o risco associado do uso das estatinas por longo período e o desenvolvimento do diabetes? Todas as estatinas têm um maior risco de causar diabetes. No entanto, as estatinas mais potentes e usadas em maiores doses são aquelas que têm uma probabilidade maior. No entanto, ao falar sobre esse assunto, é importante considerar fundamentalmente assim, o risco e o benefício do uso das estatinas. E nós sabemos que as estatinas, para cada 10 eventos prevenidos, elas têm o risco de causar um caso novo de diabetes. Então, o risco-benefício é muito favorável ao uso das estatinas, sem dúvida alguma.